Fernando Haddad, essa semana, se reuniu com o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, e logo após essa reunião, o embaixador deu uma entrevista onde de novo veio aquela maldita história à tona da moeda única da América Latina. Vamos tentar entender melhor o que é essa história e por que, na minha opinião, da opinião de libertário, ela é um absurdo. Bom, essa história aí da moeda única, ou moeda comum, reacendeu essa semana, como eu disse, por causa dessa entrevista do embaixador da Argentina depois da reunião com Haddad. Aqui nessa matéria da CNN, eles falaram a respeito do caso, e aqui eles estão citando uma moeda comum para o Mercosul. Esse negócio de moeda comum e única tem que ser ressaltado aí, porque isso gerou uma ira aí no Haddad, como vocês podem ver nessa matéria do Estadão, que logo depois dessa situação, quando ele estava saindo do Planalto Central, ele foi questionado por jornalistas e reagiu irritado, né, dizendo que não existe proposta de moeda única do Mercosul, e mandou os jornalistas irem se informar primeiro antes de falar com ele. E os jornalistas foram se informar aí, como está nessa matéria aqui, com o Ministério da Fazenda, mas o mesmo disse que não faria nenhum comentário a respeito do assunto. Então o Haddad se irrita com toda essa prepotência aí, essa soberba dessa gente suja, dessa classe política, e manda as pessoas irem se informar antes de falar com ele, mas quando as pessoas vão se informar, a informação não existe. Porém, essa história, ela vem, como mostra aqui nessa matéria também no subtítulo, de um artigo que foi escrito pelo próprio Haddad e pelo Gabriel Galípolo para a Folha de São Paulo no ano passado, no dia 1º de abril, né, ironicamente, no dia da mentira, e que foi onde começou a se cogitar uma moeda comum latino-americana. O artigo é esse aqui, da Folha de São Paulo, e chama Criação de Moeda Sul-Americana pode acelerar integração regional. Né? Foi escrito pelo pior prefeito da história de São Paulo, e isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Google aí, se você for jogar pior prefeito de São Paulo, vai só sair matéria a respeito do Fernando Haddad, inclusive da Marta Suplicy, dizendo que ele é o pior prefeito. Mas seguindo, foi escrita também pelo Gabriel Galípolo, que é um mestre em economia da PUC-SP e agora é aliado do Haddad e faz parte do governo Lula. Bom, aqui eu dei um highlight em algumas partes do artigo para falar a respeito do que ele trata, e logo depois dele a gente pode... eu vou fazer minha crítica como libertário, mas lembrando que é a minha opinião, a respeito dessa criação. Bom, o meu resumo primeiro é que esse artigo é cheio de jargões aí esquerdistas, cheio de palavras que eles estão acostumados a falar o tempo inteiro, como soberania nacional, integração regional, autodeterminação dos povos. E é um texto asqueroso de ler, mas que, resumindo a história, diz que os povos latino-americanos não são privilegiados por uma moeda forte, como são nações como os Estados Unidos, e por isso em transações internacionais eles sofrem porque suas moedas são frágeis. Então, baseado nesse cenário internacional, mais o fator globalização está sendo prejudicado por guerras como essa guerra da Ucrânia e da Rússia, o Haddad e o Galípolo, né, essas mentes brilhantes, acreditam que a criação de uma moeda comum para a América Latina vai ajudar para fortalecer a mesma contra essa soberania de moedas internacionais mais fortes. Bom, aqui eles dizem, autores sustentam que a criação de uma moeda sul-americana pode impulsionar o processo de integração regional, marcado pelo ritmo lento por momentos de recuo, e fortalecer a soberania monetária de países da América do Sul que enfrentam limitações econômicas decorrentes da fragilidade internacional das moedas. Se você continuar aqui e seguir, você vai ver que ele vai trabalhar nesse argumento aí a respeito da fragilidade das moedas latino-americanas. Aí ele explica que dentro de uma mesma nação, o Estado tem o poder de emitir a moeda, e é engraçado como se fala disso como se fosse a coisa mais normal e aceitável do mundo. Mas então, como os Estados têm essa soberania sobre a moeda e conseguem emiti-las, eles conseguem pagar dívidas que eles adquirem por qual meio? Vendendo o título do Tesouro ou para o cidadão comum, para a pessoa física, ou para
para o Banco Central ou para bancos. E impressionante eles dizerem que eles podem imprimir dinheiro para pagar essas dívidas que eles assumem. Ou seja, já estão te pagando, se você aí investiu em título, entendeu? Para receber uma porcentagem e uns juros daqui 2, 3, 20 anos, você vai receber um dinheiro impresso, é o que o Haddad está falando, e que já vai estar desvalorizado pela inflação. Mas aí ele diz que no mercado internacional isso é diferente, porque eles não têm esse poder de imprimir moeda para pagar suas dívidas. Aí ele comenta sobre esse recente conflito entre a Rússia e a Ucrânia e diz que reacendeu velhos medos de uma guerra nuclear que foram deixados de lado desde as épocas da Guerra Fria. Isso gera uma instabilidade no mundo, até aí tudo bem. E diz que o Biden e os seus aliados usam o poder das suas moedas para isolar e enfraquecer o inimigo, se referindo aí às sanções que a Rússia sofreu. Aqui ele comenta sobre o FMI, que diz que os países latino-americanos, por não terem esse mesmo privilégio de uma moeda forte, eles têm que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para poder honrar seus pagamentos em moedas internacionais. E aí diz ali, num tom que eu acredito ser reclamação, se você pegar o contexto do texto, que o apoio da FMI era usualmente condicionado à adesão ao receituário econômico sugerido. Então, tipo, tá errado? Um país que não tem responsabilidade fiscal, que tem uma moeda fraca justamente por isso, entendeu? Incorre em dívidas, não consegue pagar, vai pedir ajuda para uma instituição internacional, e essa instituição fala, tá, beleza, eu vou te ajudar, mas você precisa corrigir a sua responsabilidade fiscal, para o seu país voltar a crescer, sua moeda se fortalecer. E isso é ruim? Não, isso é o mínimo, né? Mas seguindo aqui, ele diz também que países emergentes, em desenvolvimento, em diferentes graus, todos ainda sofremos limitações econômicas decorrentes da fragilidade internacional de nossas moedas. Cara, isso é importante frisar também, porque ele vive falando de fragilidade de moeda dos países latino-americanos como se isso fosse algo natural, como se isso fosse algo inerente à moeda. E não é, cara. As moedas são frágeis por causa de governos, décadas de governos e políticos corruptos e irresponsáveis que não se apegam a regras fiscais e simplesmente aumentam, expandem a oferta monetária para financiar qualquer maluquice, entendeu? Governos expandem moedas monetárias para financiar a guerra, para financiar políticas públicas, para financiar construção, corrupção. E essa expansão de moeda dilui a oferta de moeda no mercado e, por consequência, essa moeda perde poder aquisitivo. E vale lembrar que essas expansões aí de moeda nada mais é que um roubo indireto dos poupadores. Então, se você está poupando dinheiro numa moeda frágil, como diz aí o Haddad, no real, por exemplo, e o governo tem uma política expansionista, entendeu? Expande a oferta monetária, contrai mais dívidas, fica deficitário, essa sua poupança está sendo roubada indiretamente, entendeu? Porque a inflação que faz essa moeda perder o poder aquisitivo, os R$1.000 que você poupou, por mais que ele renda juros, a inflação que esses corruptos parasitas causam é maior do que a porcentagem que você ganha nos juros. Então você, na real, está perdendo dinheiro. Mas vamos seguir. Ele comenta que, então, para sanar esse problema, seria ideal criar uma moeda sul-americana, né? E diz que isso é possível utilizando o URV, uma unidade real de valor, que foi algo utilizado durante o Plano Real, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu deixo um link depois na descrição se vocês quiserem olhar. Mas foi uma unidade usada na transição entre o cruzeiro e o real, meio que para psicologicamente as pessoas conseguirem passar por essa transição. Então esse URV, de maneira resumida, tinha um valor atrelado ao dólar, com uma certa regra lá, e era conversível ao cruzeiro. Então os salários mudaram de cruzeiros para essa unidade de medida, o URV, e os preços também mudaram para essa unidade de medida, o URV. Então você via os preços e os salários nessa unidade, mas pagava em cruzeiros, e foi assim até transicionar completamente para a nova moeda, que foi o real. Ele disse que essa nova moeda, que poderia usar dessa técnica que foi usada no Plano Real para ser implementada, seria emitida por um banco central sul-americano. E, bom,
os países teriam liberdade para adotá-la domesticamente ou para manter as suas próprias moedas. Então, seria opcional aí você usar essa moeda no curso legal ali nas transações dentro da economia do seu país, ou não, você poderia manter a sua própria moeda. E as taxas de câmbio das moedas nacionais e da SUR, S-R-U-R, que seria o nome dessa nova moeda, seriam flutuantes. Outra coisa que é importante também que eu esqueci aqui, vou voltar, é que essa moeda, além de tudo, seria uma moeda digital. Eu vou falar sobre isso depois também. É também fundamental um mecanismo de ajuste simétrico entre países superavitários e deficitários. Então, basicamente, ele está dizendo ali que essa moeda, entendeu? Como seria ele controlada pela América Latina, provavelmente eles criariam algum órgão internacional que cuida disso tudo, talvez esse próprio Banco Central Sul-Americano, e países, por exemplo, como a Venezuela e países como o Brasil, que economicamente estão em polos distintos, assimétricos, entendeu? Poderiam, através de ajustes simétricos, pela manipulação dessa moeda, entendeu? Se equilibrarem. Bom, o artigo terminou aqui e vou voltar aqui e dar minha opinião como libertário, minha crítica. Acho que a primeira coisa que a gente pode tocar, o primeiro assunto é, cara, um Banco Central latino-americano. O que isso significa? Significa mais centralização de poder. Só isso, para mim, já é essencialmente errado e não desejável, entendeu? Acho que eu, ou nós, você que acompanha, que talvez seja um libertário, devemos lutar e ser contra qualquer tentativa de mais centralização de poder. Entendeu? Isso nada mais é que mais centralização, porque você já pega países espalhados pela América Latina que já tem algo indesejável, que é essa centralização e o controle completo da moeda por um banco central, e aí você junta todos esses países num pacote, cria um banco central acima de todos esses, que emite uma moeda comum para todos esses países. Então você centralizou mais ainda esse poder. Acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é, por quê? Por que nós se uniríamos economicamente com países comprovadamente irresponsáveis que não conseguem lidar com a sua própria moeda, com a sua própria economia, destroem completamente seus países em poucos anos, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Argentina, que tem ido para o mesmo buraco? Por qual razão a gente deveria se unir, fazer uma integração e fortalecer a região da América Latina com países comprovadamente irresponsáveis e que não entendem como a economia funciona? Esse é o meu segundo ponto. Meu terceiro ponto é, bom, emitir uma nova moeda. Cara, essa não é a raiz do problema. A raiz do problema é que essas moedas, tanto as moedas nacionais quanto essa possível moeda latino-americana, elas não têm lastro. E esse é o principal problema. O problema é não ter lastro e o poder inteiro da moeda está na mão de governantes, de políticos, entendeu? Que são demagogos, têm intenções eleitoreiras e não pensam duas vezes antes de expandir a oferta monetária, criar mais inflação, entendeu? E o povo, os poupadores e os mais pobres são quem paga o pato. Então a raiz do problema não é porque nossas moedas são frágeis, como diz Haddad. Frágeis? Frágeis por quê? Elas foram criadas frágeis? É isso que você está tentando dizer? Ou você está tentando maquiar o problema real, que são os governos que com suas ações irresponsáveis tornam essas moedas frágeis, entendeu? Por expandir, entendeu? Por tornar a oferta dela mais líquida, entendeu? E às custas de quem? Às custas de você, que está na sua casa poupando dinheiro. Bom, a minha última crítica aí seria em relação a essa moeda ser, além de tudo, digital. Entendeu? Porra, uma moeda digital, imagina a facilidade que esses governos latino-americanos não teriam para expandir a oferta dela. Agora você não precisa nem de uma impressora, você não precisa nem de papel físico, entendeu? É 100% digital. São só números criados num computador. Além de que, imagina as transações. Você acha que essa moeda digital seria algo como um Bitcoin, que seria um blockchain, um livro-razão aberto, onde você consegue ver todos os endereços e todas as transações na história?
Óbvio que não, isso seria algo que seria controlado pelo governo, por um grupo pequeno ali que centralizaria todo esse poder, e eles sim teriam acesso a todas as transações, conseguiriam ver tudo que você gasta, tudo que você compra, conseguiriam, no clique de um botão, bloquear todo o seu saldo, entendeu? Então é um poder irrestrito dado na mão de não só um governo, mas todos os governos da América Latina, que têm se provado aí com o tempo incompetentes na gestão da economia. E para finalizar, se eles realmente acham que tem que fortalecer a região e adotar uma moeda única, que adotem o dólar. Entendeu? Na minha opinião, nem o dólar, porque até o próprio dólar, apesar de ser a moeda mais forte na atualidade, também é uma moeda que se corrompe com o tempo por políticas irresponsáveis de governos que expandem a oferta. Vide aí o Biden agora aprovando um pacote trilionário. Na minha opinião, deveriam adotar o Bitcoin. Vocês querem uma moeda comum que já tem todo esse sistema, toda essa infraestrutura segura, transparente, entendeu? Inconfiscável. Uma moeda que já tem toda a infraestrutura digital para funcionar e pronta ali, só começar a ser utilizada. Utilize o Bitcoin, adotem o Bitcoin. Para que vocês vão criar toda uma nova infraestrutura, gastos, banco central, cargos, salários, entendeu? Para criar uma solução que já existe e está na ponta do seu dedo. Vocês vão fazer isso? Não, óbvio que não. Porque o Bitcoin não pode ser expandido, não pode ser controlado. Entendeu? E no final das contas, o que essa classe parasitária quer é controlar o seu dinheiro. Bom, galera, eu fico por aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado por quem tem acompanhado. Se inscreva no canal, deixe um like, comentem aí. Qualquer feedback é bem-vindo, qualquer crítica. Se eu errei alguma coisa, por favor, me mostrem. E um grande abraço para todos.